professor Antônio Rui de Almeida Silva, almirante, que é doutor em Relações Internacionais pela PUC do Rio de Janeiro, um doutorado também em Política e Estratégia Marítima pela Escola de Guerra Naval, e atualmente coordena o programa de pós-graduação da Escola Superior de Guerra e também a sessão especial do comando da escola. Então é com muita honra que nós recebemos o professor Rui. A maior parte do nosso público são os nossos pesquisadores dos núcleos de pesquisa, em nível de graduação, os nossos pós-graduandos, também em nível de mestrado e doutorado, os nossos parceiros, né, representados pelo Coronel Moura do Comando Militar do Sul. Então é um público seleto, né? Então vai ser uma honra de ouvir sobre o Atlântico Sul, aspectos políticos e estratégicos. O senhor fique à vontade em relação ao tempo e depois nós podemos ter algum tempo de debate, discussão. Ótimo. Ok? Obrigada. Boa tarde a todos. Eu quero inicialmente agradecer à professora Ana Rússia o convite para estar aqui com vocês nessa conversa de hoje. Quero agradecer também aos alunos animados, que eu vejo que é uma equipe, né, excelente, que mostra motivação pelo curso, pela universidade, integração com os professores, né, vários deles aqui, não vou citar nome, mas foram importantes também aí nas questões logísticas, me ajudando, me ensinando o caminho para chegar aqui. Muito obrigado a vocês aí por essas considerações. É sempre um prazer retornar a Porto Alegre. Eu gosto muito aqui dessa cidade, vim várias vezes aqui quando ainda estava na Marinha, depois quando saí, continuei vindo. Eu gosto do Rio Grande do Sul, então é uma alegria estar aqui, principalmente num dia bonito como esse, numa tarde bonita como essa. E para compartilhar algumas ideias com vocês, né, com a audiência tão motivada e tão interessada nesses temas. É claro que isso aqui é uma conversa, eu vou naturalmente aprender também na interação, a gente aprende muito, e eu espero também que o debate seja animado para que a gente possa realmente trocar conhecimentos, né, ideias. Muito bem, o argumento que eu vou defender aqui nesses minutos é que, apesar do Atlântico Sul ser um oceano periférico, quando analisado em relação à globalização comercial e à geopolítica internacional, nós podemos dizer, mas por que ele é periférico se agora tem tantas descobertas de reserva de petróleo, se está aumentando, os países emergentes estão tendo um papel maior, mas eu defendo essa ideia que ele continua periférico e vou tentar explicar aqui. Ele é central, periférico no sentido global, mas ele é central aqui para os países da região, então no sentido local e regional. Ele é importante principalmente, né, como transporte e fonte de riquezas e como meio de projeção de poder. No entanto, esses países, especialmente o Brasil, que é o país mais importante da região, ainda não foi capaz de desenvolver uma identidade sul-atlântica. Nós estamos tentando uma identidade sul-americana no conjunto dos países da Unasul, né, que ainda é uma identidade em construção, mas, por outro lado, existe alguns diplomatas colocam que há uma necessidade que é importante que a gente também construa uma identidade sul-atlântica com os países africanos e aqui na região. E eu sei aqui que tem um núcleo de estudos africanos, que deve saber muito mais do que eu a respeito desse tema. Mas ainda não foi capaz de criar essa identidade, que com a criação dessa identidade permitisse fortalecer mecanismos econômicos e fóruns para a discussão de temas de segurança e defesa no Atlântico Sul. E também que contribuísse para incrementar o projeto de inserção político, estratégico, econômico, militar, internacional brasileiro na região.
Eu vou defender esse argumento em 4 etapas. Primeiro, vou mostrar sucintamente a importância dos mares. É uma coisa que todos sabem, né, mas é interessante academicamente estabelecer essa importância dos mares. E definir o que eu chamo do poder capacitador dos oceanos, em português, né? Seria the enabling power of the oceans em inglês, mas o poder capacitador dos oceanos. E também trazer uma definição do que é poder marítimo. Nós falamos muito sobre poder marítimo, mas essa definição muitas vezes não é clara. Segundo, vou trazer alguns dados e fatos do Atlântico Sul e dos países da região em relação à globalização. Então, nós vamos fazer uma associação entre poder marítimo e globalização e mostrar como eles estão interrelacionados, e as questões de segurança internacional, que contribuem para sustentar o argumento da periferia global e da importância regional e local. Terceiro, tentar mostrar sucintamente como o Brasil orienta sua ação em relação aos países extra-regionais. Como é que o Brasil lida? A gente vê todo o tempo o pessoal falando da AFRICOM, quarta frota, Estados Unidos, Índia, China, não sei o que, né? Como se fossem elementos extra-regionais e que, de uma certa maneira, nós pensamos que atrapalham o papel do Brasil aqui como o maior país dessa região. Então, vou mostrar sucintamente como o Brasil, na minha visão, orienta sua ação em relação aos países extra-regionais e da outra margem do Atlântico, e apontar algumas dificuldades, já que nós falamos inicialmente que o Brasil teria dificuldade de construir uma identidade sul-atlântica, e apesar dos esforços brasileiros nesse sentido. E quarto, vou concluir mostrando alguns dos desafios para o desenvolvimento de uma identidade sul-atlântica e mostrando também por que o Atlântico Sul é periférico em termos globais e importante em termos locais e local e regional. Muito bem, os oceanos são dados bem rápidos aqui para quanto tempo nós temos. Deixa eu voltar aqui minha coisa para não estender dessa forma. Temos um bom tempo, pode se ficar à vontade. Nosso teto aqui seria às 18 horas, mas aí considerando a discussão. Eu também não quero que a audiência diga, passou, eu queria ir tomar meu show, que o cara está falando dele, eu também não quero. Deixa eu botar aqui o vídeo. Só um minuto, deixa eu botar aqui o tempo, para não passando o tempo. Muito bem. Então, os oceanos cobrem 75% da superfície terrestre. São críticos para a existência de vida na Terra. São fontes de recursos naturais, vivos e não vivos, inclusive fontes de energia. E são estradas que interconectam os povos. São meios também de projeção de poder, principalmente militar. Então, isso aí é o que eu chamo de poder capacitador dos oceanos. Quer dizer, a capacidade que possuem os oceanos de contribuir para a manutenção da vida na Terra, de ser fonte de riquezas, de servir como vias de comunicação entre os povos e de permitir a projeção de poder militar no nível local, regional e global. Quem primeiro articulou de uma forma mais ordenada a relação entre a utilização dos mares como elemento vital para o crescimento e a prosperidade e a segurança nacional foi Alfred Marr. Ele vem com o conceito de poder marítimo. Ele não define o poder marítimo, ele usa várias vezes o poder marítimo como se fosse as marinhas de guerra, mas outras vezes como se fosse todos os estratos ligados ao mar, seja eles econômicos, financeiros, demográficos, etc. Então, ele, com uma visão realista das relações internacionais, de competição entre os Estados, ele diz que o poder marítimo é um elemento vital para o crescimento, a prosperidade e a segurança nacional. Ele vai estudar a Grã-Bretanha, né? Na época que a Grã-Bretanha era o grande poder, grande potência, né, mundial, e ele vai fazer essa relação entre poder marítimo e grande potência. E ele diz que as marinhas de guerra, como instrumento do Estado, contribuem para o poder marítimo. Então, o poder marítimo
Se uma grande nação assumir o poder marítimo, tiver poder marítimo, essa nação deverá ser uma nação, isso é a visão dele, com prosperidade, será uma grande potência, etc., se tiver o poder marítimo. Tem uma discussão entre maritimidade e continentalidade, que não vamos fazer aqui, mas essa era a ideia de Marco. Ele não definiu o poder marítimo. Então, uma definição que eu trago é a capacidade, que é o poder marítimo, capacidade de um Estado de explorar ou influenciar o conjunto das atividades políticas, econômicas, sociais, ambientais, de ciência e tecnologia e de segurança e defesa relacionadas com o mar. Quer dizer, poder marítimo é tudo. Indústria naval, indústria de os transportes marítimos, a questão econômica, a questão financeira, o lazer relacionado com o mar. O que se pensar em relação ao mar, isso estaria dentro do conceito de poder marítimo. Então, tem uma expressão política, tem uma expressão econômica, tem uma expressão. E a expressão militar do poder marítimo é o poder naval. Então, o poder naval é o componente militar do poder marítimo. O que é o componente militar do poder marítimo? São os navios, as aeronaves, as bases, o pessoal das marinhas, os institutos de pesquisa da marinha, tudo isso constitui o poder naval. Então, o poder marítimo mais amplo, por todas as expressões, né? E o poder naval sendo o componente militar do poder marítimo. Essas duas definições são importantes quando estamos falando de mar, de Atlântico Sul, para termos uma visão. É claro que existem outras definições, mais para as relações internacionais, mas são duas importantes para que nós tenhamos uma ideia quando estamos falando lá. E aí o Marra trouxe o seguinte: quais são os elementos? Ok, está tudo bem. O poder marítimo é importante, uma nação que tenha um bom poder marítimo vai ser uma grande nação, né, economicamente, politicamente. Quais são os elementos? Então ele dizia naquela época que é a posição geográfica no país, sempre fazendo uma relação com a questão da Grã-Bretanha, uma ilha que precisava, né, ter essa relação forte com o mar, a conformação física, a extensão do território, os dois juntos, questão de litoral, bons portos, etc., isso era importante. Ele é uma visão geopolítica também do mar, é um geopolítico. O número da população envolvida em atividades marítimas e o caráter do governo, no sentido de políticas do governo, no sentido de mentalidade marítima, se o povo e o governo em si incentiva essa mentalidade marítima. No Paul Kennedy, depois estudando a mesma Grã-Bretanha, vai dizer o seguinte, vai repensar esses elementos e vai dizer o que é importante. Ok, Martin tem razão em algumas coisas, mas o que é mais importante é a capacidade industrial do Estado, a capacidade econômica e financeira e o desenvolvimento de ciência e tecnologia. Ele vai dizer, olha, de uma certa forma, assim, o pessoal da história, né, quer dizer, a Revolução Industrial começou na Grã-Bretanha, a Revolução Comercial trouxe uma acumulação de capital que permitiu que na Revolução Industrial tivesse, além também das condições de política interna e de liberação econômica que existia e de pouca intervenção também, no caso da Grã-Bretanha, menor na parte econômica, então permitiu que a Revolução Industrial surgisse inicialmente na sua primeira etapa na Grã-Bretanha. Então, o Paul Kennedy vai dizer, olha, o importante é a capacidade industrial, capacidade econômica e financeira, desenvolvimento de ciência e tecnologia. Não, às vezes, como diz Marx, a posição geográfica, a conformação física, isso tem uma importância relativa. E depois Eric Grove vai pegar, também estudando isso, ele vai dividir em elementos do poder marítimo de primeira ordem e de segunda ordem. Também ele reafirma capacidade econômica, capacidade de ciência e tecnologia, e aí ele traz a cultura sociopolítica em relação ao uso do mar. E de segunda ordem, a posição geográfica, a dependência do comércio marítimo dos recursos do mar e as políticas do governo. Então, capacidade econômica e capacidade de ciência e tecnologia, elas são importantes para qualquer nação
para se desenvolver e ter um poder marítimo. Inclusive ter uma marinha, uma boa marinha. Não adianta se ter uma marinha, por exemplo, se não tiver uma base científica e tecnológica e uma capacidade econômica para sustentar. O Marra também dizia o seguinte, que embora logicamente separados, na prática as necessidades políticas, comerciais e militares estão tão interligadas que sua mútua interação constitui-se um único problema. Não dá para separar o comercial, do político, dos militares, segundo ele. Dentro dessa visão também que eu já estou trazendo de globalização. Porque ele também dizia, o enorme incremento na rapidez das comunicações, isso é o Marra lá no século XIX. O enorme incremento na rapidez das comunicações tem multiplicado e fortalecido os laços que unem os interesses das nações umas às outras, de tal forma que o todo forma um sistema articulado. Isso é o que nós chamamos hoje, basicamente, de globalização. Quer dizer, a rapidez das comunicações, que naquela época não tinha internet, não tinha nada, mas começava, né, telex, tem multiplicado e fortalecido os laços que unem os interesses das nações umas às outras, de tal forma que o todo forma um sistema articulado. E aí eu queria puxar essa relação entre poder marítimo e globalização. Poder marítimo e globalização estão tremendamente relacionados. Por exemplo, cerca de 80% do comércio internacional, por volume, e 70% por valor, é realizado pelo mar. São dados de 2015 da UNCTAD. Cerca de 50% do fornecimento de energia é transportado pelo mar. São dados de 2010. Hoje, existem cerca de 89 mil navios mercantes no mundo. Cerca de 4.500 portos. Petróleo, outros recursos naturais no mar, a biodiversidade, a indústria marítima, turismo e lazer, os cabos submarinos. Nós pensamos que a internet é só pelos satélites, mas os cabos submarinos têm uma função importantíssima. Ou seja, inclusive os celulares que todos aqui temos, tudo isso não seria possível se não viesse pelo mar os materiais necessários para a construção. Então, embora se fale hoje que não, tudo são só as ideias, não sei o que, mas existe uma materialidade muito grande e o mar participa com cerca de 80% do comércio internacional. Por volume e 70% por valor é realizado pelo mar. A própria UNCTAD, em 2015, ela fala: o transporte marítimo continua sendo a espinha dorsal do comércio internacional e da globalização. É a espinha dorsal do comércio internacional e da globalização. Então, a globalização e o poder marítimo, diz aqui, que estão interligados no âmbito econômico, pelo uso do mar para a produção de riqueza, para o transporte marítimo, para as comunicações, etc, etc, etc. E no âmbito da política internacional, pela capacidade militar, aí já falamos do poder naval, de proteger esse sistema globalizado, nós vemos aí pirataria, preocupação, proteger esse sistema globalizado, e de projetar poder no âmbito local, regional e global para influenciar, persuadir, coagir, ameaçar, fazer guerra, mostrar bandeira, seja para que for. Porque os navios podem transitar por todas as águas, exceto o mar territorial, mas mesmo assim no mar territorial eles podem ter passagem inocente, ou seja, sem ter nenhuma atitude contrária ao país. Então, as fronteiras dos países hoje, quando a gente fala Brasil e África, a fronteira brasileira também, a África está ali. Talvez seja mais rápido chegar na África do que chegar lá em Roraima, etc, etc. Então, as fronteiras marítimas. Isso permite que o poder naval dos países, aqueles que são potências navais, ele possa utilizar esse poder, como nós vemos hoje os americanos, principalmente, etc., de utilizar esse poder, que é diferente um exército cruzar uma fronteira, ou a força aérea entrar no espaço aéreo, mas o poder naval, ele pode andar por aí à vontade, bem próximo, né, se não entrar nas 12 milhas, que é o mar territorial, para influenciar e utilizar esse poder dessa forma. Então, as marinhas, junto com os fatores econômicos, sociais e culturais, são um elemento político estratégico para as operações de alcance global. Isso é dito por dois
dois analistas de relações internacionais. O poder naval, quer dizer, o componente marítimo do poder, o componente militar do poder marítimo, é essencial na ordem mundial, seja ela aqui na ordem local, regional e na política global. A Marinha do Brasil tenta manter a segurança aqui na região, que isso interessa também globalmente, que os piratas ou haja alguma ameaça às rotas que passam aqui nas águas brasileiras. Regionalmente é importante também que seja mantida essa segurança, e globalmente, para aqueles países que têm capacidade de operar globalmente. Então, as marinhas são componentes essenciais do sistema político global. Se quer ter liderança mundial, isso requer alcance global. E alcance global no âmbito militar precisa que tenha poder naval. Estou fazendo aqui uma apologia da Marinha por eu ter sido da Marinha, né? Estou só trazendo uma constatação. É claro que em caso de guerra, como diz lá Mearsheimer, o poder do Exército é fundamental, né? Não estamos falando isso. Nós estamos falando em termos de paz, né? A Marinha é fundamental. Por isso que os Estados Unidos têm tantos navios e tanto poder em relação a poder influenciar. Muito bem, então nós temos essa moldura aí. Vamos então entrar no nosso Atlântico Sul. Então, o Atlântico Sul, vamos usar esses elementos que nós vimos, né, de importância, capacidade econômica e financeira, científica e tecnológica, etc. E também a questão da identidade, que é o que nós estamos querendo com a identidade sul-atlântica, para ver como se comporta, e a questão também na globalização, para ver o nosso Atlântico Sul. Então, o Atlântico Sul, no sistema globalizado, ele tem cerca de 4% dos portos do mundo. Nenhum porto entre os 10 primeiros do mundo. Ele sofre a competição dos canais de Suez, né, que foi agora em 2015, eles tinham cerca de... eles ampliaram, eram 97 navios, passarão por dia no canal até 2023. Esse é o plano deles, dos atuais 49. E o canal de Panamá, que foi expandido desde junho de 2016. É claro que isso não está dizendo que essa competição vai ocorrer, porque os preços deles às vezes ficaram tão altos que às vezes as companhias preferem ir por baixo, né? Ou às vezes o navio é tão grande que o deles às vezes não dá para passar. Mas o canal do Panamá foi expandido para navios imensos. E também tem a futura competição, ainda incipiente, mas que a rota pelo Ártico, que vai reduzir tremendamente a distância Europa-Ásia. Né? Alguns dizem que sim, outros dizem que não, que isso vai demorar, etc. Mas o que ocorre é que já existe a possibilidade disso no futuro, inclusive incrementar. Então, ele tem um papel secundário na economia globalizada, pelo número que nós vemos. Por exemplo, a África tem 6% do transporte mundial de cargas, 3% do transporte mundial de contêineres, uma infraestrutura portuária deficiente, cerca de 1% do PIB mundial, 2 a 3% do investimento mundial direto. Então, portos, os maiores portos do mundo, são os 10 maiores portos do mundo, 7 estão na Índia, um está na Coreia do Sul, um está em Singapura e o outro é Roterdã, na Holanda. Mas, por outro lado, em termos regionais, é isso que eu quero dizer. Então, se em termos globais, nós poderíamos entrar na nossa aplicação em ciência e tecnologia, a questão econômica, que é muito de países em desenvolvimento. Então, mas em termos regionais, é claro que tem uma importância enorme local para o Brasil, né? E os dados estão aí, não vou ficar repetindo, os senhores sabem, enquanto 90% do transporte, da importação e exportação vem pelo mar, etc. O Brasil tem uma costa imensa. Não vamos
Mas vamos ver com a África subsaariana, para ver como tem também possibilidade. A África subsaariana, em 2015, pelo Banco Mundial, o PIB de 1 trilhão e 600 bilhões de dólares. O Brasil e a Argentina, etc., 2 trilhões. Então, aí nós teríamos cerca de 3 trilhões, 4 trilhões. É um terço do que os americanos, do PIB americano. Não é ruim, mas não é também uma grande coisa. Das 3 maiores economias da África subsaariana em 2015, Nigéria, África do Sul e Angola. A Nigéria é a maior economia, com cerca de 500 bilhões de dólares. A maior população e disputa com Angola. Às vezes é um, às vezes é outro, o segundo maior produtor de petróleo na África. Nigéria sofre, eu vou falar agora, de um problema grande que é o roubo de óleo, né, que é a maior fonte de exportação. É muito grande, eu vou mostrar aqui o dado. A África do Sul é a segunda economia, com 315 bilhões de dólares. Angola, 100 bilhões. Mas possui nessa África subsaariana 1 bilhão de pessoas, quer dizer, é quase uma Índia, né? Quase uma Índia, uma China, então um pouco mais, 1 bilhão e 300, mas aqui 1 bilhão de pessoas. Com alto nível de pobreza, que se fosse capaz de levar essa população para um nível, um patamar um pouquinho melhor, geraria um avanço econômico enorme, né? Então, existe uma potencialidade dos dois lados, eu estou falando só da África subsaariana, que infelizmente não tem sido aproveitada. Eu vou mostrar aqui mais para frente. E quem são, por exemplo, a Nigéria, que nós sempre falamos do petróleo daqui, do petróleo de lá, vamos ver quais são os atores importantes, porque isso também, quando nós entrarmos na parte dos atores extra-regionais, é importante nós termos uma ideia de quais são os interesses que estão na região também. A Europa é o maior importador regional de petróleo da Nigéria. 41, em 2015 a Europa importou 800 mil barris dias da Nigéria. 41% da exportação de petróleo da Nigéria. A Índia é o segundo maior importador da Nigéria. E a Nigéria tem reservas naturais importantíssimas, né, de gás natural, e hoje em dia, segundo o Banco Mundial, seria a 9ª reserva de gás do mundo. Ela exporta também para o Brasil 8% do Brasil importa 8% do óleo também da Nigéria. A Angola tem também uma grande exportação. Ele é o segundo maior exportador, né, de petróleo para a China, desde 2005. Só fica atrás da Arábia Saudita. Angola para a Europa, ela exporta também, a Europa também, 22%. E para as Américas, 14%. Embora nos Estados Unidos, que era também um bom importador dessa área, ele reduziu bastante a importação por causa lá da questão do xisto, reduziu a importação dessa região. Então, daí exemplo do óleo, que a gente está sempre falando, não, do outro lado, o pré-sal aqui, eu dei só esse exemplo por causa do tempo também, para dizer, mostrar a importância desse petróleo, a importância também que isso vai ter uma conotação quando nós pensarmos na parte de segurança. Mas, por outro lado, tudo bem. Nós vimos a África, vimos que na parte globalizada é periférico, por causa dos dados que nós vimos aqui do poder marítimo. Mas o pior é que existe uma baixa interconexão entre os países da América do Sul e a África. Em termos, por exemplo, de transporte aéreo, muito pouco. A rota Brasil-África, em 2015, apenas 9 navios por dia foi para a África e voltou da África. Então, a interconexão entre esses dois, digamos assim, continentes, é muito, muito pequena. O primeiro cabo submarino ligando a América Latina à África está planejado para 2018, uma iniciativa de Angola, vai ligar a Fortaleza com Angola.
Para ter um exemplo, a África do Sul, o Brasil importou zero. Tiveram uma participação de 3,3% nas importações globais brasileiras. Então, existe aqui, nós somos vizinhos, né? estamos um do lado do outro, temos o Atlântico a nos juntar, mas existe realmente uma baixa interconexão em todos os sentidos. Melhorou muito depois do governo Lula, houve um incremento, mas quando nós vemos em termos absolutos, ainda é muito pouco. E isso, logicamente, traz um problema para o Atlântico Sul, porque o Atlântico, o mar não em termos de transporte, em termos de vias de comunicação, se isso não existe, fica somente como fonte de riqueza, mas como nós vimos, essas riquezas vão para a Europa, não são trocadas, não há essa inter-relação comercial, financeira, etc., que permitisse que o Atlântico Sul passasse a ser assim, tivesse uma importância crucial, embora tenha uma grande importância para os países da região. Então, quando nós olhamos na América do Sul, da África, nós vemos, olhando lá aquelas questões do poder marítimo, aqueles elementos do poder marítimo, nós vemos países em desenvolvimento econômico diferentes, Brasil mais à frente, Argentina, a África do Sul, Nigéria, outros muito pouco. Então, países em desenvolvimento econômico, baixo investimento em ciência e tecnologia, dependentes de tecnologias externas, viram que o elemento de ciência e tecnologia era importante para a criação de um poder marítimo interessante. Temos políticas marítimas deficientes, né? O próprio Brasil, nós estamos aí estudando agora a Marinha para uma tentativa de fazer uma política marítima que interligue todos os setores do país, que são espalhados pelos diversos ministérios. Não existe uma política marítima, cada um quer manter o seu nicho, então a disputa institucional. Nós temos, tanto o Brasil quanto a África, uma mentalidade marítima em construção. Os países africanos não estão também voltados para o mar, muito pouco, exceto aqueles que já têm agora uma exploração do petróleo. E temos, portanto, uma baixa integração interregional, relação de rotas, comunicação, investimento. Então, como eu disse aqui, na visão, uma participação periférica no sistema globalizado. E nesse sistema globalizado ainda existe a competição com as grandes potências e as potências emergentes que também atuam lá e cá. A gente fala a Índia, a China, os Estados Unidos estão atuando lá, mas esse jogo é jogado dentro de um ambiente complexo de disputa no bom sentido, não estou dizendo conflituosa, mas disputas comerciais, financeiras, de posicionamento estratégico com as grandes potências e potências emergentes. Internamente no Brasil, nós temos as elites brasileiras que consideram que uma parte, né, que é uma perda de tempo no investimento diplomático em relação à África. Nós vimos essa discussão, que o que interessa é a Europa ou os Estados Unidos, da mesma forma que consideram que a América do Sul não tem tanta importância, você vai investir aqui em países da América do Sul. Esquecendo que a geografia não consegue ser mudada. Nós vamos continuar a vida inteira tendo os nossos vizinhos aqui. Não adianta, como a Argentina pensou no período, que era um país europeu ou britânico, pelo jeito da Argentina, e que acabou vendo que não era na Guerra das Malvinas, que vai estar aqui conosco. E também os países africanos que vão estar do outro lado. Mas parte da elite brasileira considera que não vale a pena você investir na África. Não, nós temos que ter relação com os Estados Unidos, com a Europa, também devemos ter, mas que ali tem uma possibilidade muito maior, como mostrou quando o Brasil se voltou para essa cooperação Sul-Sul. E, por outro lado, os altos e baixos da política externa brasileira em relação à África. Entrou, agora cai, daqui a pouco volta, ou seja, isso também são problemas que fazem com que, não havendo esse desenvolvimento entre os dois lados, integrados, etc., o Atlântico Sul que está ali, que seria um elemento também facilitador, que poderia permitir uma maior dinâmica, também
recentes na questão da importância do próprio Atlântico. Bem, visto essa parte, vamos ver a segurança e defesa. E em relação à segurança e defesa? Bem, o Atlântico Sul foi um teatro secundário na Primeira, na Segunda Guerra Mundial e também na Guerra Fria. Quem acha, às vezes, as pessoas, não, isso é até para você da Marinha, não, o Atlântico Sul é importante, tá? Como se isso fosse ruim, não é que seja ruim. Ainda bem que nós não tivemos grandes confrontações aqui. Na Guerra Fria, o grande evento da Guerra Fria, aqui, se nós podemos dizer isso, que não teve nada a ver com a Guerra Fria, foi a Guerra das Malvinas, que está completando esse ano 35 anos. Né? Foi 2 de abril de 82 que começou o conflito. A Guerra das Malvinas trouxe uma consequência estratégica importante, política também estratégica importante, já que o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que dava essa visão, né, de segurança hemisférica, ele foi embora, né? Ficou obsoleto. A ideia de segurança hemisférica enfraquecida, isso veio também, que já era um movimento desde 1970, e antes também, o Brasil sempre na ONU pleiteava disso, era contra, se olhar os discursos do Brasil na ONU, vão notar lá que o Brasil sempre considerava que a Guerra Fria, o poder estava congelado entre as duas superpotências, nas suas áreas de influência, e que elas, na verdade, não tinham interesse, não viam, não havia uma democratização, que é a mesma coisa que hoje se discute, a democratização do sistema internacional, se alguns quiserem assim, ou da sociedade internacional. Os mecanismos mais importantes ainda estão na mão das maiores potências e não há uma democratização. Mas desde aquela época o Brasil já dizia que era mesmo estando ao lado dos Estados Unidos, de uma certa forma, em termos de segurança, mas já mostrava lá que havia um congelamento do poder mundial e que essas potências, elas simplesmente não viam, só viam principalmente os interesses delas, dos principais aliados. Então, a Guerra das Malvinas foi uma bucha na ideia, principalmente argentina, né, de que o importante seria um país não sul-americano, mas um país europeu, que por azar estava na América do Sul, e principalmente no Brasil, a ideia de segurança hemisférica foi enfraquecida. Então, nos anos 70, a partir de 1976, começa na Marinha, por exemplo, já uma discussão de uma mudança, de que nós não poderíamos ser simplesmente uma Marinha que, dentro desse sistema de segurança hemisférica, deveria participar do conflito com a União Soviética, como sendo uma Marinha submarina, que nós deveríamos pensar quais são realmente os interesses do Brasil e não os interesses hemisféricos que eram dominados pelo interesse americano. Então, com o término da Guerra Fria, essas questões de segurança regional, vejam só, o Busan e o Ida, eles vão dizer a questão dos complexos de segurança regional, eles foram muito inteligentes de trazer, mas se nós estudarmos, nós vemos que a questão regional já estava subjacente, sempre esteve, na história. Podemos ver no Brasil, em vários países, como a questão regional sempre existiu. Só que o conflito leste-oeste deixava isso em banho-maria, ou não tinha, não é que em banho-maria, não tinha o destaque que tinha a questão da Guerra Fria e da confrontação, principalmente pela preocupação de um confronto nuclear. Então, olhando o Atlântico Sul, de segurança, né, e defesa, para termos analíticos. É claro que o Atlântico Sul não tem acesso a visão. A gente pode ver que temos assim, 4 áreas. A área jurisdicional dos países aqui da América do Sul. Né? Quando eu falo áreas jurisdicionais, é até onde os países têm jurisdição. Né? Então, o mar territorial, 12 milhas, totais direitos, depois vem a zona contígua, depois aí os direitos vão sendo reduzidos à medida que vai se aproximando, se afastando da costa.
Essa é a lei do mar, foi feita assim. Então, águas jurisdicionais é onde o país tem algum tipo de jurisdição, quer dizer, a plataforma continental brasileira, e foi mais, agora que a gente conseguiu mais um pedaço, 350 mil. O Brasil tem jurisdição aonde? Só na parte para a exploração do solo e o subsolo. Mas ali ele não manda, os navios de qualquer país de guerra passam em volta, a liberdade de navegação total. Né? Só tem restrições, basicamente, nas 12 milhas, que é o mar territorial. Então, quando eu falo áreas jurisdicionais, estou dizendo algum tipo de jurisdição que o país possa ter até lá o limite. Maiores, entre aspas, totais, apesar de ter a questão da passagem inocente, você não pode dizer, não, você não, aqui no Brasil a gente não pode permitir que o exército argentino passe aqui, né? Mas nós podemos permitir que a esquadra americana passe no mar territorial, desde que ela informe e a passagem seja inocente, sem prejudicar a ordem ou atentar contra a segurança do país. Quer dizer, existem diferenças aí, o pessoal do direito aí tem diferença. Então, temos as águas jurisdicionais dos países da América do Sul, até 200 milhas, e mais um pedaço, esse pedaço da plataforma continental. Do lado de lá da África, mesma coisa para eles. Aí temos o alto mar, né, a área que é o alto mar, que é patrimônio da humanidade, etc. E temos o que eu chamo do corredor da OTAN, que são aquelas ilhas que são dominadas, né? O corredor da OTAN, Ilhas Malvinas, Ascensão, etc. Né? Esse é o corredor da OTAN. Então, se nós fizermos uma análise assim, tá bem, então Atlântico Sul é só aqui a África, não é bem assim. Vamos ver que existe uma diferenciação nessas duas áreas. Eu não vou tratar do corredor, nem vou tratar da área, vou tratar das duas áreas, aproveitando um pouco a ideia de segurança regional do ZAN e também de comunidade pluralística de segurança do DOI. Né? Então, se nós analisarmos esses dois conceitos, quer dizer, o que é a comunidade pluralística de segurança, já devem saber, mas eu vou só repetir. Conjunto de estados intensamente interdependentes, com normas e valores comuns, instituições políticas que sustentam uma identidade comum e a expectativa de que os problemas entre eles serão resolvidos institucionalmente sem uso da força em grande escala. Então, seria uma comunidade pluralística de segurança. E o Busan e o Iver, naquela livro que vocês já devem ter estudado, o Iver Power, vem com esse complexo de segurança regional que depois da Guerra Fria, as questões de segurança regionais passaram a ter uma maior predominância e que esses países regionalmente teriam uma maior autonomia em relação às grandes potências. É claro que as grandes potências sempre estarão presentes, né? Mas teriam uma maior autonomia em relação às grandes potências. E que o grau de interdependência em temas de segurança é maior entre os países de uma região do que com atores extra-regionais. Se nós olharmos, então, a área marítima atlântica sul-americana, Brasil, Argentina e Uruguai, nós vamos ver que temos 3 estados relativamente organizados, com governança, instituições, podemos dizer que são fracas um do outro, etc. Mas são 3 estados relativamente organizados. Tem períodos de olhos, mas estão organizados. No mar, existe uma coordenação regional e interregional do tráfego marítimo. Nós temos a Marinha tem com Argentina, Uruguai e Paraguai, tem um controle do tráfego marítimo, onde existe uma instituição, uma oficial que é rotativa entre os países, onde há um controle desse tráfego marítimo. Quer dizer, quando a gente fala controle, não pensa que no mar é um controle como tem aqui, por exemplo, a Força Aérea com radares, que a gente sabe que entrou, quer dizer, sabe que entrou em determinadas altitudes, né? Porque na Amazônia, se voar abaixo, também muitas vezes não pega. Estou falando o seguinte, é um controle do tráfego marítimo, se sabe, não totalmente, mas há uma certa condição de dizer quais são os navios que estão passando na região, etc. Então, existem esses países olhando para o Atlântico Sul, eles têm guarda costeira, as casas da Argentina, ou marinhas, com meios modestos, mas
com alguma organização. Existe uma necessidade de coordenação dos órgãos com jurisdição no mar, que no Brasil tem vários órgãos com jurisdição no mar, e isso dificulta. E, logicamente, sempre se fala da necessidade de aumentar os meios, de aumentar a vigilância. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: em relação ao mar, os 3 estados aqui são relativamente organizados, com um grau de institucionalidade maior. O Livro Branco de Defesa da Argentina, isso tem grandes conflitos. Né? O Livro Branco de Defesa da Argentina, por exemplo, diz assim: no Cone Sul, o cenário de defesa e segurança internacional se encaminha para níveis de abertura e transparência que se assemelha aos da inicial experiência da integração europeia. Ou seja, realmente aquilo que nós estávamos falando, de uma comunidade pluralística de segurança em construção. Então, o complexo de segurança regional tem menor possibilidade de interferência extra-regional, apesar da influência dos Estados Unidos, da União Europeia, etc., a China, etc., mas eles têm uma capacidade menor de influenciar digamos, as questões de segurança dentro dessa parte aqui do Brasil, Argentina e Uruguai. Não temos tensões clássicas, quer dizer, disputa entre os estados, né? Só a possibilidade de ter problemas com atores extra-regionais de intervenção, a questão das Malvinas, que não sabemos como vai ser resolvida. E as ameaças aqui na região são normalmente neotradicionais. Eu digo neotradicionais porque eu não gosto de usar novas ameaças, porque pirataria, roubo, tráfico de drogas, de pessoas, de armas, não tem novidade nenhuma para serem novas ameaças. Neotradicionais não no sentido que sejam tradicionais, mas no sentido que elas perduraram durante o tempo e que hoje elas utilizam mecanismos financeiros, o armamento, etc., trouxeram uma estratégia que são aproveitando, inclusive, a questão da globalização. Não neotradicionais. Ainda não pegou, não, só essas novas ameaças, mas eu só para chatear, só para tradicional. A gente vê piratas do Caribe, essas coisas, não tem nada de novo nisso. E nessa área marítima atlântica sul-americana, nós também não temos nenhum poder naval que tenha um poder naval importante, né? Capacidade limitada de projeção de poder naval além das águas jurisdicionais. Então, nós não temos também um poder marítimo de grande porte. Já quando nós olhamos a África, né, e o Busan divide lá em 2 complexos, o da África Ocidental, o Complexo de Segurança da África Austral, nós vemos que tem 2 países são mais importantes, a Nigéria, né? Mas a Nigéria, por exemplo, esses países da África, a dinâmica deles realmente é mais uma dinâmica interna, de questões internas, de conflitos internos, de conflitos de grupos, né? Nós vemos a questão do Boko Haram, né? Então, na África ainda está essa construção do Estado que está avançando, mas ainda a dinâmica, isso o Busan diz também, o Ida, é uma questão mesmo interna e continua. Agora, na Nigéria, por exemplo, em 2016, deixou de ser produzido, foi roubado, são roubados cerca de 750 mil barris por dia de óleo, seja através de roubo dos dutos, né, dos oleodutos, seja através de roubo das refinarias, seja através... É uma quantidade enorme. É o maior nível desde janeiro de 2009. Eles têm uns problemas, né, lá do delta do Níger, né? E é uma questão que eles ainda não conseguiram resolver. Então, é uma dinâmica muito voltada para dentro, né? Uma dinâmica voltada para a segurança interna. A maior, se entrarem na página da Nigéria,
da Marinha da Nigéria vão ver lá que a preocupação deles é com o roubo de óleo. Essa é a preocupação da Marinha da Nigéria. E uma preocupação de grandes coisas como o poder marítimo. Na África Austral também é a mesma dinâmica. Né? O Angola tem um grupo de guerreiros em Cabinda, Exército de Libertação de Cabinda, onde tem também muita produção de óleo, além das questões internas, além da questão da pobreza, além da questão... então, também uma dinâmica muito interna, né? Não está voltada para o Atlântico Sul. Então, o que nós vemos do outro lado agora é uma multiplicidade de estados, com os problemas de pirataria, roubo de óleo, pesca ilegal, tráfico ilegal de armas, drogas, pessoas, poluição marinha, uma multiplicidade de organizações com envolvimento, EBOA, etc., uma baixa capacidade de controle das águas jurisdicionais e, por outro lado, a grande produção de petróleo, ricas áreas pesqueiras que permite ainda que haja um maior envolvimento. Então, tem uma baixa probabilidade da criação de uma comunidade pluralística de segurança lá e muito menos que viesse o Brasil aqui para tentar algo desse tipo. Os conflitos internos e ameaças neotradicionais predominam e os complexos de segurança deles, a questão da segurança na África, uma grande possibilidade de interferência extra-regional. É enorme a interferência extra-regional dos países e nós vamos ver aqui alguns. Então, quais são esses atores extra-regionais? Muito rapidamente, porque isso está muito batido, já tem muito artigo, muita coisa, então vou passar muito passando. Se tiver alguma coisa, a gente pode conversar no debate. Nos Estados Unidos, a questão do Comando Sul, aqui no Atlântico, a Quarta Frota, a Constituição do Africom. Para ter uma ideia do Africom, por exemplo, o Africom, quer dizer, ele pega 53 países, ele tinha, há uns 3 anos atrás, 2 anos, quando foi criado, cerca de 2.000 pessoas trabalhando no Africom. Né, eles trabalham agora sempre, esses comandos combinados, normalmente, tanto o Comando Sul quanto eles são comandos interagência. Né? Puxaram, inclusive, o Ministério das Relações Exteriores, tem também um diplomata lá, que eles colocaram. Enquanto eles tinham 2.000 pessoas, no Departamento de Estado para a África tinha 80 pessoas tratando da África. Só para ter uma ideia da dimensão e da potência desses comandos combinados. Além de terem também uma quantidade enorme de possibilidades logísticas, porque tem aeronaves, tem dinheiro, ou seja, eles executam aquilo que eu chamo de diplomacia de defesa, eles são praticamente, às vezes, mais importantes que muitos embaixadores em várias regiões do mundo, os oficiais que comandam, os comandantes desses comandos. Aí temos também a OTAN, temos Portugal, Espanha, França, Grã-Bretanha, a França com o departamento da Guiana Francesa, né, que é importante lá o lançamento, a base do lançamento, uma presença forte, fortíssima na África da França. Eu acho que tem mais de 80 milhões de pessoas que falam francês, inglês comuns, a França tem com tropas já pré-colocadas na África, eles têm tropas já preparadas. Né? A questão do Mali, rapidamente, eles foram lá. O Mali tem urânio que interessa para eles têm muitas coisa de energia nuclear, Usina, obrigado. Obrigado. Tem a Grã-Bretanha, né, que não larga as ilhas oceânicas deles, e a questão das Malvinas, principalmente agora que as Malvinas, né, tem a possibilidade de exploração de petróleo e também o posicionamento dessas ilhas em relação à Antártica. Tem a China e a Índia, que o pessoal fala muito, mas não tem capacidade marítima para estarem aqui, então não é mais uma questão da China se posicionando em termos de recursos naturais. Então, mas como é que o Brasil se posiciona em relação a esses atores extra-regionais? O Brasil tem uma posição muito pragmática em relação a isso. Ele busca, né, a promoção dos interesses comuns dos Estados Unidos, com a França e a Grã-Bretanha. Interessa a eles, o que é que interessa aos países mais, as grandes potências,
a única potência, as outras potenciazinhas, sei lá. Mas o que interessa a eles? Interessa a eles que esse sistema globalizado de comércio e de transporte não seja, de forma alguma, ameaçado. Até porque, inclusive a China, porque eles também se aproveitam, não só as grandes potências chinas, porque se aproveitam, eles que ganham com essa globalização. Então, ganham mais, digamos assim. Então, eles querem que o Brasil e os outros países mantenham a segurança no Atlântico Sul. Né? Querem que o Brasil vá para a Guiné, vá para o Golfo da Guiné, para fazer patrulha, querem isso, querem aquilo, porque a questão também é a seguinte: o custo da segurança é caro. Então, para eles não tem mais condição. A Marinha Norte-Americana tinha um sonho de ter 600 navios na época do Reagan, hoje está limitado a 290 navios existentes. Eles têm 290 navios. Uma parte tem que estar em vários lugares do mundo, uma parte tem que estar em reparo. Então, eles não têm condição realmente de tomar conta do mundo, né? Não tem mais condição. Nunca tiveram totalmente, mas não tem. Né? Se for um caso só, vai tudo bem, mas quando abre várias frentes, não dá. Então, eles querem que os países da região, o Brasil, tomem conta daqui. Não existe problema. Nós, por outro lado, necessitamos dos investimentos e da tecnologia, quer dizer, o programa nuclear, o programa não nuclear, né, que é o nuclear, mas o programa submarino brasileiro. Inicialmente foi com a Alemanha, um primeiro que a gente comprava e fizemos uns aqui, agora é com a França. Então nós compramos navios da Grã-Bretanha, né? Então ficamos ali entre a Argentina, defendendo a Malvina e o direito da Malvina, mas ao mesmo lado não podemos brigar com a Grã-Bretanha, onde temos muitos investimentos aqui e também tem uma cooperação muito boa das marinhas. Então, a questão, o Brasil tem a diplomacia brasileira tem essa visão pragmática. E eles também adoram isso, desde que seja mantida o quê? A segurança e a liberdade de navegação. O que é a liberdade de navegação? É o princípio fundamental que permite que eles se desloquem as forças e projetem poder militar quando e onde for necessário. Então, se tiver qualquer coisa para limitar a liberdade de navegação, eles, aí a coisa endurece. Por outro lado, o Brasil tenta, né, tem tentado, principalmente do governo Lula para cá, com Dilma caiu, mas com Lula foi sensacional, a promoção de mecanismos bilaterais e multilaterais, tanto regional e interregional, né, isso dependendo de fase da nossa política externa. Lula e Celso Amorim realmente foram vários, né, houve uma cooperação, um aumento na redução da competição com a Argentina, quer dizer, isso já foi criado lá atrás. Né? Começa, na verdade, nos governos militares. Figueiredo foi o primeiro que começou isso, depois Sarney, uma democratização, se buscarem na história da gente, Figueiredo, a partir do momento que se acertou a questão dos rios com a Argentina, que a Argentina aceitou, Figueiredo abriu também um diálogo com a Argentina e começou esse processo de aproximação que foi intensificado com o Sarney, com a democratização e continuou até hoje. A integração regional, daí vai, não vai, o Mercosul, a Unasul, que vai completar 10 anos no ano que vem, Conselho de Defesa Sul-Americano, quer dizer, o Brasil, por um lado aqui, estou falando que a Argentina, o Uruguai, e o Brasil tem uma relação também aqui que vai para o Atlântico, né? Mercosul e toda essa parte do Unasul também acaba refletindo do lado do Atlântico. Tem comunidades países de língua portuguesa, né? Dentro de uma questão de identidade cultural, tem o IBAS. Agora, esses projetos, a reunião do IBAS, primeira reunião em 2006, até 2011, também parou, não sei se não pesquisei mais recentemente, eu acho que a última foi em 2011. Tem projetos para a África, no IBAS, incremento com a cooperação com a África, cúpula América do Sul e África, muito bem bolado da ideia da diplomacia brasileira, quer dizer, não foi Brasil e África, foi América do Sul e África, quer dizer, levando a identidade sul-americana, entre aspas, ajudando a identidade sul-americana e levando os países juntos para a negociação e tentativa de um acordo interregional, não o Brasil poderia ir sozinho, mas também com a América do Sul.
são 66 países, né, se juntasse um poder político interessante, né, se juntar 66 países, quando junta a África, países com um importante posicionamento, né, podendo ter se coordenado na ONU. Mas também a última reunião foi em 2013. E tem uma zona de paz e cooperação do Atlântico Sul, né, altos e baixos. Ela foi uma ideia que nasceu, na verdade, na Nigéria, e depois o Brasil assumiu, etc., dentro da Guerra Fria. A última reunião também, em 2013, não teve ideal, já devia ter avançado, com uma reunião boa, um plano de ação, etc. Aparece pela primeira vez a questão da defesa, mas também tem que esperar para ver o que é que vai dar. O Brasil também, na época do Lula, um monte de acordos bilaterais na área de defesa dos países. Hoje nós temos um assessor técnico da Marinha do Brasil junto à União Africana, que participou, inclusive, da Estratégia Marítima Integrada em 2050. Temos lá, agora a Marinha acabou de mandar um oficial para lá, para substituir o que existe. Então, vamos começar a concluir. Apesar da importância do Atlântico Sul para os países da região, o aumento da sua importância pelas novas descobertas de petróleo ou de recursos naturais, ele não se destaca na globalização mundial, nem nos temas políticos e estratégicos mundiais. O eixo marítimo mudou, historicamente, do Mediterrâneo para o Atlântico Norte e agora mudou para o Pacífico. Né? Talvez a gente não ligue para o Pacífico. Vamos esperar que a próxima venha para cá, para nós, mas sem ser conflituoso. Então, ele continua periférico na globalização e na política internacional. Mas o Brasil tem tentado construir, né, uma identidade, esse jogo do Brasil, tentando ter um protagonismo que não seja dependente dos Estados Unidos, que nós estamos aqui, os Estados Unidos ali. O Brasil tem tentado construir uma identidade sul-americana de um lado e sul-atlântica do outro. Né? A sul-americana vai indo aí também mais ou menos, não quer dizer que isso é possível, e a sul-atlântica há décadas. Né? Terezinha de Castro já falava dessa identidade sul-atlântica, que é uma geopolítica lá, que era professora da ESP, fundamentado que é interesses, valores culturais comuns, né? Agora a questão da solidariedade sul-sul, etc. Mas é extremamente difícil. Né? Por exemplo, a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, né? Contribui para a Zona de paz. O incremento da importância dos mares, a questão do petróleo, a visão comum desse relacionamento sul-sul, a visão comum de evitar a introdução de armas de destruição em massa, tudo isso está escrito na Declaração de Montevidéu de 2013. Tem a questão do passado colonial que nós não temos, tem a questão dos mecanismos, o Brasil tenta com esses mecanismos bilaterais, multilaterais, as embaixadas que foram criadas, mas tem fatores complicadores, as diferenças econômicas, religiosas, culturais entre os países da África e aqui com a gente, estados fracos, com fracas identidades nacionais, um foco maior na segurança interna, e o Brasil agora nos problemas internos também. Estamos passando um período que estamos mais com avestruz, né, olhando para dentro. As variações da política externa brasileira em relação à África, a fraca interconexão marítima, aérea, de telecomunicações privadas do Atlântico e os reduzidos índices de trocas comerciais. Do lado da sul-americano, realmente, o Brasil, a Argentina, é importante, porque acabou essa política de poder, pelo menos reduziu, né, não quer dizer que não volte, mas reduziu muito. O Mercosul e a Unasul ajudam e essa construção dessa comunidade pluralística de segurança no Cone Sul, havia uma possibilidade de expansão na Venezuela. A entrada da Venezuela foi super importante, pelo menos no meu ponto de vista, apesar das críticas, mas agora com essa situação também fica então essa comunidade pluralística de segurança incipiente, reduzida mesmo mais ao Cone Sul. E um complexo de segurança aqui na nossa região, com pouca interferência dos poderes extra-regionais, exceto as Malvinas, ou alguma intervenção que eu acho muito difícil. Mas na Sul-Atlântica, já disse, a diversidade de países, instituições não consolidadas, etc., uma autonomia muito menor dos países da África em relação aos atores extra-regionais,
E aí, quais são os grandes desafios? Assim, uma síntese aqui incompleta. Bem, primeiro, do lado do Brasil, aqui no Atlântico Sul, do lado sul-americano, evitar o retorno da política de poder com a Argentina. Isso é importantíssimo, né? Evitar disputa entre os países e que muitas vezes é também incentivada por outras potências, porque não interessa, às vezes, uma união, mas até agora o Brasil tem conseguido, e a Argentina também. E tentar consolidar a integração do Cone Sul, né? E dali da América do Sul, isso é fundamental. Segundo, continuar o grande desafio, principalmente para o Brasil, é para contribuir para administrar a manutenção da estabilidade na região e para o seu desenvolvimento socioeconômico, inclusive cooperando, na medida do possível, com a África. Então, isso é fundamental. Estabilidade, segurança e desenvolvimento. Isso é fundamental. Temos que incrementar cada vez mais os laços político-econômicos e a interligação marítima, aérea, etc., com a África. Tentar incrementar a zona de paz, estou falando só de coisas, mas que são extremamente difíceis na prática de serem concretizadas, mas são objetivos de longo prazo. Como elemento importante, né, para o desenvolvimento e segurança regional. Por exemplo, veja a dificuldade das OPAC. Eu estava vendo o Defense Review da África do Sul, 2015, aí eu entrei lá e procurei os OPAC. Não aparece uma vez. Não aparece uma vez. Zero na África do Sul. Está preocupado com a questão do seu posicionamento regional, de ser a nação, né, subsaariana importante, da cooperação ali na África e fora dela, mas as opacas na África do Sul, por aqui. Incrementar a institucionalização da cooperação, é isso que eu digo, apesar dessa dificuldade, no âmbito das opacas, né? Botar em ação um plano de ação de Montevidéu, que é um plano não muito ambicioso, mas tem medidas ali que podem ser um pontapé. E o Brasil tem que continuar, além dessas cooperações, né? Tem a questão do Golfo da Guiné, né? Também que existe da comunidade, mas tentar continuar bilateralmente desenvolver também cada vez mais as relações. O discurso do ministro, eu fecho com o discurso do ministro Antônio Aguiar Patriota, lá em Montevidéu, ele diz: há no Atlântico Sul um enorme potencial a ser realizado. Se não tomarmos nós mesmos a dianteira desse processo, estaremos abrindo espaço para que outros países ou outras iniciativas terminem por definir nossa agenda, provavelmente segundo perspectivas que não serão as nossas. Sejamos ambiciosos. Temos nossa identidade própria como região. Aí ele exagerou. Não é exagerado, mas tudo bem, é uma retórica. Estamos conscientes dela e dela nos orgulhamos. Mas isso não é suficiente. É preciso que essa identidade que é nossa tenha visibilidade para todo mundo. Então, por isso, eu fecho aqui. Estou pronto para o debate. Desculpe se eu avancei um pouco aqui nesse sentido horário. Está ótimo.